Sejam todos bem-vindos a essa casa de paz, de luz e de oração. Eu agradeço a Deus, antes de mais nada, por mais essa oportunidade de estar vindo divulgar a doutrina espírita. Eu sempre venho falar humildemente perante os trabalhadores da casa, os médiuns aqui presentes, a espiritualidade de luz que orienta o trabalho da mesma. Agradeço também de coração o convite. O tema que eu escolhi para trabalhar essa noite é egoísmo, orgulho, causas e efeitos dos males da terra, as expiações individuais e coletivas. A maior parte das misérias da vida provém do egoísmo e do orgulho dos homens. Isso ocorre porque cada ser humano pensa em si antes de pensar nos outros, para saciar, muitas vezes, os seus desejos próprios. Mas é natural pensarmos no bem-estar próprio, mas sacrificar os interesses em relação ao nosso próximo, para muitas pessoas, isso é insanidade. Tanto nas menores como nas maiores coisas da vida, na ordem moral, mas acima de tudo também da material. Daí nasce o antagonismo social gerado na terra. A ganância, a luta, os conflitos, as misérias, a busca incessantemente pelo poder. E nessa perspectiva, cada ser humano quer estar um passo adiante do outro. Mas a fonte dos males da terra é o egoísmo e o orgulho, a supremacia momentânea, medíocre da nossa própria individualidade, que arrasta muitas vezes os homens a se considerarem superiores em relação ao seu próximo. Assim se julgam em direitos preferenciais e repudiam tudo aquilo que podem vir lhe prejudicar. O orgulho torna o homem egoísta, num instinto de conservação íntima. No entanto, todos os instintos têm a sua razão de ser. E pode servir para os homens tanto de degrau quanto para um grande abismo pessoal. Mas Deus, nós sabemos que não faz nada de forma obsoleta. No entanto, não criou o mal. É o ser humano que abusa do seu livre-arbítrio. E esses sentimentos contidos, ele é delimitado por justos limites. É bom em si, mas nós sabemos que o exagero torna-se um mal pernicioso. O mesmo acontece às paixões humanas que fazem com que os homens desviem do seu caminho providencial. O homem não foi articulado por Deus para ser egoísta e orgulhoso, mas sim, muitas vezes, simples e ignorante para buscar o seu aperfeiçoamento íntimo. No entanto, o seu instinto de sobrevivência o faz egoísta e orgulhoso. Os homens não poderão ser felizes aqui na terra enquanto não viverem como irmãos. E Jesus, ele nos pediu poucas coisas. Amai-vos como eu vos amei. Amai vosso próximo como a ti mesmo. Mas é uma missão que nós sabemos que também é uma expiação para nós através do convívio social. Mas isso não será possível enquanto os homens não forem animados pelo sentimento de benevolência, indulgência e condescência própria, enquanto procurarem aqui na terra esmagar uns aos outros e não praticarem a caridade, a fraternidade, que resumem todas as condições positivas socialmente. A renúncia, muitas vezes, é incompatível com o egoísmo e com o orgulho. Com esses dois vícios, nós sabemos, não pode existir fraternidade aqui na terra. Pois o egoísta e orgulhoso, ele quer, na verdade, tudo para si. E são essas pessoas que abalam as estruturas sociais das instituições que deveriam zelar, então, pela nossa coletividade. Sem pensar que os deslizes cometidos reverberam e retornam para a pessoa que comete como um mal superior. Agora, como proclamar, então, o reino da fraternidade se a ganância e a ambição, elas dominam a terra? Isso seria construir um castelo com base de areia, ou mesmo nós procurarmos restaurar nossa saúde em ambientes insalubres.
Para que os homens vivam então como irmãos na terra, não basta dar lições de moral. É preciso destruir a causa do antagonismo existente na origem do mal. O egoísmo e o orgulho são essas chagas. E essa é uma tarefa que necessita de nós força extremamente ativa e não inércia. Pois toda ideia grande e generosa, muitas vezes, passa a arruinar as pretensões pessoais. Sabemos que destruir o orgulho e o egoísmo é uma coisa praticamente impossível, mas nós já temos a evidência do progresso moral que ocorre de maneira incessante e a Terra já está passando numa transição de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Mas existirá aqui na Terra um homem realmente limpo do egoísmo e do orgulho? Não há exemplo de pessoas que nós devemos seguir? Há quem o sentimento de amor, de humildade em relação ao seu próximo, bem como o devotamento e a benevolência, agem de maneira forte e austera. O número de pessoas do bem não são maiores do que as egoístas e orgulhosas aqui na Terra? Às vezes, pode até parecer menor, mas é por virtude modesta, ao passo que o mal está sempre em evidência aos nossos olhos. O importante, então, o que parece exceção, vire regra. No caso, a bondade, o amor ao próximo, a caridade sem limites e a indulgência. A principal dificuldade de nós, seres humanos, para vencer o egoísmo e o orgulho, é a falsa ideia da natureza do seu passado e do seu futuro. Não sabendo de onde vem ou para onde vai, os homens tentam viver aqui na terra e concentram os seus pensamentos e esforços apenas na vida terrena, se iludindo que na terra eles podem alcançar a verdadeira felicidade. Assim, eles desejam viver o mais agradavelmente possível, satisfazendo os seus desejos sem limites. E é por isso que investe contra qualquer pessoa que possa abalar esses desejos. Esses dias eu faço palestra em diversos centros, um trabalho que eu participei mediúnico, eu estava muito angustiado pensando numa coisa material, uma dívida que meu pai fez. E um irmão falou, coloca um propósito nesse trabalho mediúnico. E posteriormente veio uma mensagem para mim. Aqui na Terra, Max, nós jogamos flechas e corremos atrás dela, sem nunca alcançar. Ou seja, tudo que é material voa das nossas mãos. E foi extremamente esclarecedor para mim. Além do mais, aqui na Terra a igualdade de benefícios igualaria os outros e muitas pessoas só querem para si. A caridade e a fraternidade impõem limites e sacrifícios em detrimento ao bem-estar de muitas pessoas. Se todos os seres humanos tivessem essa pretensão, logo deduziríamos que a Terra seria um abismo de eternos conflitos, como realmente é. A desilusão e a exclusão do consumo, bem como o acesso aos bens terrenos, eles cobram um preço caro daqueles que não podem usufruir desses bens, através das decepções da vida material. Mas eu venho alertar que o egoísmo unifica os insignificantes, e são esses que ocupam os postos mais inferiores no plano espiritual. Quando os homens passam a se identificar com a vida futura, graças ao Espiritismo, a sua perspectiva começa a mudar, alcançando um excelente lugar no restante de sua vida. A importância da vida presente, ela torna-se efêmera, repleta de entraves e as tristezas passam a desaparecer. A incerteza da vida presente na Terra dá lugar para nós ao esplendor do futuro espiritual sem fim. Daí a lógica do nosso sacrifício voluntário para o bem do nosso próximo e, consequentemente, também de si próprio. Se a vida futura é nossa meta, qual o motivo então de se apegarmos tanto à vida presente, momentânea e passageira?
Os interesses mundanos, nós sabemos que são acessórios passageiros e trabalhamos no presente, se esforçando então para o nosso aprimoramento com vistas no nosso futuro espiritual. O materialismo exacerbado, o egoísmo, o orgulho, são pessoas que são dominadas por esses instintos perturbados, que os seus olhos não conseguem alcançar a verdadeira vida, a vida espiritual. A causa de orgulho está na crença que muitos homens possuem superioridades individuais em relação ao seu próximo, e assim torna a vista terrestre limitada. A incredibilidade, além de combater o orgulho, estimulam ainda mais, pois não possuem a razão da existência de um poder superior divino. Vivem se desiludindo, se decepcionando com as desilusões aqui na terra, ao invés de ter certeza que há algo melhor, o pós-vida terrena. Mas na questão 913 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele pergunta ao Espírito da Verdade: entre os vícios, qual podemos considerar então o mais radical? E o Espírito da Verdade responde para ele: já dissemos que é o egoísmo e o orgulho. Dele deriva todo o mal da terra. Estudai todos os vícios e você verá que neles existem o egoísmo e o orgulho, no qual nós temos que combater pela raiz. Que todos os esforços aqui pelos seres humanos tendam a esse fim. Aquele que quiser aprimorar-se deve se livrar dessas duas chagas que o homem carrega. E é por isso que Allan Kardec disse: o egoísmo, ele é fonte de todos os vícios, assim como a caridade, ela é fonte de todas as virtudes. Crer em Deus, na vida futura, é a chave para quebrar o orgulho e o egoísmo. Mas, além disso, é necessário ter vista também no passado, evitando os erros cometidos anteriormente através de inúmeras reencarnações. Os orgulhosos supõem que são superiores aos outros, e a igualdade, ela não é mais uma teoria, mas um fato que nós acreditamos, bem como a reencarnação e a pré-existência do espírito. A pré-existência dá ao homem o poder da vida anterior e distinguir a vida espiritual infinita da corporal, que nós sabemos que é extremamente temporária. Que todos nós atingirão o mesmo destinos segundo os nossos esforços empregados, e se não atingirmos, não podemos culpar a não ser a si próprio pela ausência de esforço. Nos planos inferiores como a Terra, os menos adiantados envolve apenas uma questão de tempo, aprimoramento, estudo e dedicação em relação ao seu próximo. E as vantagens ilusórias aqui na Terra do nascimento são puramente corporais e momentâneas. Que o mendigo hoje pode nascer rei amanhã e um rei pode se tornar mendigo numa outra encarnação. E se o homem puder considerar só a vida corporal na Terra, ele não vai compreender então as desigualdades sociais, as desgraças, a violência, a fome, a morte, e não consegue explicar nada. Mas se desfruta do conhecimento da vida espiritual, ele compreende então todas essas diferenças e os contrastes aqui na Terra. Compreende e reconhece que Deus não dá vantagem para um filho e deserda outro, que faz uma partilha rigorosa das igualdades de benefício, não preparando melhores caminhos para um do que para outro, e que os mais atrasados de hoje podem ser os mais adiantados de amanhã. E reconhecemos que devemos se elevar pelos nossos próprios esforços pessoais, e isso pertence a cada um de nós, e que o princípio da igualdade, ele é sinônimo de justiça e que não prevalece privilégios, pois todos os seres humanos, nós sabemos, são filhos do mesmo Pai. A reencarnação
provando que os espíritos podem renascer em diferentes condições sociais, que a expiação como prova faz com que nós conseguimos compreender o motivo de identificar com certas pessoas e outros, quando nós aproximamos, chegamos até a arrepiar. E que se soubéssemos então que os inimigos de antes poderiam ser amigos de hoje ou vice-versa, nós trataríamos todas as pessoas de forma igualitária. Deus lançou um véu sobre o passado e que todos vivêssemos no presente e no futuro de forma igualitária, para estabelecer a fraternidade e para sermos tratados assim como nós tratamos os outros. Eu fiz uma postagem essa semana, uma frase do nosso irmão Chico Xavier que é muito interessante. Uma das maiores evidências morais do ser humano é como ele trata o seu próximo, independente de quem seja essa pessoa, se você tem afinidade ou não. Firmando assim os verdadeiros princípios da caridade. Jesus ele estabeleceu os princípios da igualdade, da fraternidade e também do amor ao próximo, das quais ele fez condições indispensáveis para o nosso aprimoramento total. E ao Espiritismo ficou reservado, então, o esclarecimento da vida espiritual futura. E por esses horizontes, descortina as leis espirituais e também morais divulgadas e praticadas por Jesus para o nosso aprimoramento. Cabe aos homens, então, cultivar e praticá-los e deixar de ver no presente o princípio da vida, para compreender o esplendor da vida espiritual plena e a solidariedade que integra o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Nesse infinito campo, o Espiritismo ele vem abrir os nossos olhos e a importância individual, pessoal, anula-se, pois sozinhos nós somos fracos, mas na coletividade nós conseguimos combater o orgulho e o egoísmo. Portanto, é necessário para nós ter fé, mas não aquela fé cega que foge da luz e alimenta muitas vezes o egoísmo pessoal daquelas pessoas que a propagam. Mas sim uma fé inteligente, como é o Espiritismo, uma fé racional que pede luz, rasga os véus dos mistérios da vida terrena e alarga os horizontes da nossa consciência. O Espiritismo, ele proclama uma fé consistente e se firma na experiência mediúnica e fatos que são provados através dos nossos irmãos médiuns, que são árvores que dão para nós frutos salutares. E qual seria o nosso destino aqui na Terra? E finalmente, fixa nossas ideias no plano espiritual. E em meio a um mal de perversidade aqui na Terra, egoísmo e todo tipo de paixão humana, eu vos afirmo, apenas um caminhou sobre as águas, Jesus Cristo. Mas a sorte do egoísta e do orgulhoso é viver sem preocupação a respeito do seu próximo. No entanto, a espiritualidade orienta que um dos seus maiores castigos é morrer sem afetos. Uma vez encaminhado pela larga luz do Espiritismo, não daremos mais ao orgulho, ao egoísmo, essa oportunidade de alimentá-los. E isso irá aniquilá-lo progressivamente, e a caridade e a fraternidade será o rumo pautado no amor de todos os seres humanos. Mas nós sabemos que nada acontece por acaso na natureza. A saúde não volta para nós subitamente, entre a moléstia e a cura há sempre a convalescência. O homem não pode instantaneamente mudar os sentidos aqui da terra, como desejam as entidades superiores. Isso demanda tempo, demanda assimilação de conceitos, e o Espiritismo, sem contestação, ele traz elementos mais potentes, então, para a moralização da humanidade.
pois vem abalar esses fundamentos do orgulho e do egoísmo, dando um sólido fundamento moral pautado nos preceitos de Jesus. E dá a semente para germinar no tempo certo esses frutos e arrancar essas ervas daninhas do orgulho e do egoísmo. Pois encontrou nos homens as ardentes paixões na força de preconceitos enraizados aqui na terra, nas impressões de atitudes maléficas. Mas ao dar para nós o leite da caridade e acalentar a humanidade com a fraternidade sem limites, as novas gerações, então, devem se alimentar da razão pautada na luz do esclarecimento. Sobre o império dessas ideias, então, prevalecerá uma fé racional, limpando a estrada do egoísmo e do orgulho aqui na terra e penetrando nas instituições que reformarão a si mesma. A humanidade, então, passará a caminhar rapidamente aos seus destinos que estão reservados e prometidos aqui na terra. Mas vos pergunto, então, qual seria as relações entre as expiações que são coletivas? O Espiritismo, ele afirma que há provas individuais, mas também há provas coletivas. E isso é resultado da consequência da expiação do passado. E, no entanto, uma coisa é certa: todos nós respondemos por nossas faltas. Tem uma frase no Evangelho que eu fico até com medo, que é: a cada desvio de conduta é como se você contraísse uma nova dívida conosco. Meu Deus, como é pesado isso. Dá até um frio na barriga, né? Você fica pensando, nossa, quando eu desencarnar e puxar minha ficha lá, como será que vai ser então essas escolhas que eu fiz e como serei, entre aspas, lá recebido? Mas como explicar então as desgraças coletivas que ferem famílias inteiras, aglomerações, indivíduos, cidades e até mesmo nações? Será que não envolve tanto inocentes quanto culpados? Todos que são mantidos aqui na terra, se somos mantidos aqui é por nossas imperfeições. Mas estamos rumo às vias do progresso. Assim, todos que permanecem aqui não estão isentos de imperfeições. As leis que regem o universo, tanto físicas e morais, ela rege também a vida de cada indivíduo, que é aplicada dentro também de cada família, a nação, a massa de habitantes, que muitas vezes se comprazem nos mesmos erros. Todas as faltas, querem do indivíduo individualmente, de uma família ou de uma nação, seja o caráter qualquer, são expiadas nos cumprimentos das leis de Deus. Podemos citar alguns fatos que vêm ocorrendo no mundo, como, por exemplo, a guerra entre Israel e palestinos. Os judeus foram perseguidos extremamente pelo Holocausto. E aí, coube então a Organização das Nações Unidas fundar o Estado de Israel. Mas aí deserdou os árabes palestinos. E então, os judeus que eram perseguidos passaram a ser perseguidores. E é um exemplo de conflito entre as nações, que são expiações coletivas. Mas o algoz, ele expia o mal praticado, quer tendo sempre uma vítima convivendo no presente, no passado, ou até mesmo no futuro, ou em sucessivas vidas que nós teremos para a reparação do mal que nós cometemos. Por mais de uma expiação, elas são extremamente solidárias e não embargam cada um de nós de se livrar das nossas faltas. Em todos os seres humanos nós temos 3 características: o indivíduo, o membro de família e aquele cidadão do convívio social. E sobre essas 3 esferas, o homem pode ser criminoso, ele pode ser virtuoso, ele pode ser um pai de família decente e bom, ou um mau cidadão, ou vice-versa. E essas são expiações individuais, familiares, grupais e coletivas ao mesmo tempo.
Pode-se admitir, então, como regra geral, que todos os que se ligam numa existência, por empenhos comuns, já viveram juntos e muitas vezes trabalharam para o mesmo fim, e se encontrarão, então, no futuro para expiarem o passado, cumprindo as provas que eles mesmos solicitaram. Mas, graças ao Espiritismo, compreende-se hoje a justiça das provações que não estão em relação apenas com os atos do presente, desde que considerem como referência os atos do passado, do pagamento de uma dívida, tanto no presente, se não for sanado, também no futuro próximo. Serão assim as punições coletivas? Dizem que os males gerais, eles atingem tanto culpados quanto inocentes. Mas muitos dos inocentes não sabem que no passado foram criminosos, violentos. Quer seja individualmente, quer seja na coletividade. Se há faltas, elas serão pagas de qualquer forma a cada centavo. As virtudes da vida privada, vos afirmo, não são as mesmas das vidas públicas. Pode um indivíduo ser um excelente cidadão, porém um péssimo pai de família e um mau exemplo, até mesmo para os seus filhos. Já um pai de família bom, honesto, pode ser um mau cidadão, fomenta a discórdia, abusa do fraco e muitas vezes pode até manchar a sua mão de sangue. Mas são faltas coletivas que devem ser expiadas coletivamente, para sofrerem então o tabelião da lei e repararem todo o mal que fizeram. Assim, reúnem-se em diversas existências, para se dedicarem muitas vezes àqueles que maltrataram, o que é incompatível com a justiça de Deus. Sem a pré-existência e a existência da alma, o sistema da reencarnação e a maioria da humanidade não tem essa ciência e desconhece esses preceitos que aliviaria sua consciência. Não compreende a justiça maioral dessas leis da causa e efeito. E a lei da causa e efeito ela é muito interessante. O nosso pensamento gera palavras, as nossas palavras geram ações, as ações geram tantas coisas positivas como maléficas, mas cada um de nós é livre para construir a sua própria estrada. Essa é a lei da ação e reação. A solidariedade, vos afirmo, é um grande laço social, não só para o presente e alinha-se em todas as perspectivas com o passado e com o futuro. Pois os mesmos indivíduos que já se encontrarão novamente para seguirem juntos seus destinos. Eis que faz então o Espiritismo alertar-se justo através das leis da reencarnação e a continuidade das relações entre os mesmos seres. Por isso que Allan Kardec disse: o progresso consiste, sobretudo, no melhoramento e na depuração do nosso espírito, na extirpação dos maus germes que em nós existem. Esse é o verdadeiro progresso, o único que pode garantir a felicidade para o gênero humano e pode ser também o oposto ao mal. Assim, as relações nossas, elas são extremamente moldadas pela responsabilidade do passado e da continuidade da relação do espírito no futuro. A distinção que se faz aqui, eu vos garanto, se estabelece e está na responsabilidade pelas faltas cometidas da nossa parte, tanto individuais como coletivamente, na vida pública ou também na vida privada. Bem como a solidariedade que liga uns seres aos outros de geração em geração em si. E é assim que muitas vezes o indivíduo ele pode nascer em condições de construir uma nova posição social, a fim de se estreitar os laços de afeição e reparar os erros cometidos dentro da mesma família. Por motivos de ordem geral, o espírito ele renasce muitas vezes até no mesmo país, na mesma classe social, para dar continuidade a um trabalho positivo que ajuda
a humanidade, retomando aquilo que não concluiu. E a reencarnação, ela tem no meio um caráter distinto dos povos, mas sempre visando o progresso geral de todos os indivíduos, perdendo assim as suas características primitivas até que se transforme por completo via ao caminho do bem. No passado, os homens lavavam a honra da sua família com sangue e por conta do fanatismo religioso, infelizmente, acenderam fogueiras, queimaram pessoas e abusavam do poder como abusam até hoje. E é por isso que Jesus disse: haverá falsos cristos, mas também haverá falsos profetas. E quer conhecer realmente um homem? Dê poder nas mãos dele. O que dirá do abuso cometido em relação à coletividade, dos desvios de conduta, das leis, dos homens e seus direitos? Tem outra passagem no Evangelho que diz assim: aqueles que promovem o mal da coletividade, a sua dívida conosco é triplicada. Me vem na mente os políticos dessa nação, porque muitas vezes assassinam milhares de pessoas com uma assinatura. E é uma coisa insana. Esses dias também comentei numa outra palestra, o presidente do Congresso foi num jantar e gastou 27 mil reais. E eu fiquei pensando, Santo Pai, o que será que esse homem comeu? Enquanto a população luta com salário mínimo, cada vez mais dificuldade entre as famílias, entramos no mercado, saímos com a sacola vazia, o dinheiro não tem mais valor. E olha só, aqui está falando dos homens que desrespeitam a coletividade, né? A fim do quê? Do egoísmo e do orgulho. Ó, cai como uma luva, né? Mas quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo terá paz. Quem entre nós, então, poderia afirmar que no passado está seguro de não ter as mãos manchadas de sangue em virtude das terríveis expiações que já passamos? Porém, as convulsões sociais, elas resultam sempre em algum benefício, pois os espíritos sempre têm a missão de orientar a humanidade. A desgraça, muitas vezes, estimula os seres humanos a buscarem remédios para esses males de forma incisiva. E é a partir disso que nós tomamos boas resoluções aqui na Terra. E é assim que se constrói os progressos de geração em geração. Não podemos duvidar, então, que hajam cidades, famílias ou nações culpadas para sempre ou mesmo dominadas pelo orgulho e pela ambição e avareza infinita. Muitos, nós sabemos que seguem pelo caminho do mal e fazem em comum ou na coletividade o que fariam também individualmente. Por exemplo, um pai de família que enriquece à custa da exploração do seu próximo ou subjuga outro povo na base da força ou da agressão, uma população que quer dizimar, aniquilar a outra. E é na ausência de amor ao próximo e dos preceitos de Jesus Cristo, da caridade maior trazida pelo Mestre, que paira então a pena do tabelião. E é por isso que Jesus nos disse: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Essas palavras só podem ser traduzidas claramente da seguinte forma: aquele que derramar o sangue do seu irmão verá o seu derramado. Aquele que incendiar a casa do seu próximo terá a sua queimada. Aquele que matar será morto. Aquele que roubar será roubado. Aquele que escravizar e maltratar o seu próximo será escravizado e maltratado, assim por diante. Essa é a lei e a justiça de Deus. Quer seja numa família, numa nação, numa coletividade, todos são solidários e punidos quando praticam o mal. Ao passo que o Espiritismo ele vem para nós alargar os horizontes da solidariedade, mas o materialismo reduz muitas vezes as mesquinhez humanas à proporção da existência passageira aqui dos homens.
E nós se apegamos ao materialismo. Eu financiei uma casa em 30 anos, né? Não paguei nem 8. E aí o meu cunhado falou para mim assim, ei, mãe, a hora que você terminar de pagar, você já morreu, né? Aí eu pensei, mas não estou pensando em mim, estou pensando no meu filho, no bem-estar dele. Né? Então olha só como a gente já está pensando na matéria lá na frente. Né? E aconteceu até uma coisa engraçada, deu uma divergência na parcela, né? Aí eu fui lá na caixa, falei, vou conversar com o pessoal. Falou, viu, tá dando uma diferença de R$400, é para declinar, não é para subir, né? Daí eu vou acertar aqui para você, né? Eu vi que você fez um seguro para casa aqui. Mas se você morrer, você pode ficar tranquilo, porque daí a casa tá paga para sua esposa e para o seu filho, né? Falei, tomara a Deus, né? Que se eu morrer, eu esteja tranquilo mesmo, né? Porque a gente tá lutando por aprimoramento, para chegar num plano superior e ter avançado um pouco, né? Mas a solidariedade, ele é um dever social, mas perante a humanidade, muitas vezes, permanece sem raízes. No entanto, a nossa boa vontade, ela deve sempre prevalecer. Quando todos os seres humanos conhecerem o Espiritismo, terão a perfeita ideia da verdadeira solidariedade, amor e fraternidade. E pelo esclarecimento, principalmente pelo futuro benevolente que nos aguarda pelo nosso merecimento próprio. A solidariedade e a fraternidade, então, não serão mais deveres de ocasiões invocados, muitas vezes pelos próprios interesses mundanos. E esse reino da solidariedade trará para a terra, então, a justiça que os espíritos já vêm buscando na satisfação das suas aspirações. Quem se aprofunda, então, nos princípios do espiritismo filosófico, considera novos horizontes e novos planos espirituais e descortina, então, as ideias e faz brotar em nós sentidos positivos que nos acalma perante os entraves aqui na Terra. E esses sentidos, então, que irão promover a generalização da humanidade, porque conduz ao reino da justiça e à extinção de abusos. E esses abusos retardam o progresso e a moralização da humanidade. Mas nossa doutrina também, ela vem proclamar o livre-arbítrio e o direito da liberdade absoluta de consciência e de escolha da fé a seguir. Nossa fé é aquela que, para aqueles que se propõem a mesma pelas próprias convicções, e não por constrangimento, obrigação e força de vontade. Para nós não há mais mistérios, pois nossa crença é baseada na razão e na influência dos espíritos que nos orientam. Preponderante pelas modificações que promove, ela irá então imprimir ideias de caráter no ser humano, de hábitos modificados, de condutas e de relações sociais pautadas no amor ao próximo, criando uma ordem moral de justiça e moralização da humanidade. É por isso que nosso irmão Chico Xavier lhe disse: sem cooperação não pode existir o amor. E essa é a força de Deus que vai equilibrar o universo. E toda a ideia espiritualista em Deus acredita na vida futura e no poder e na influência dos espíritos. Quer que os homens ocupem então com serenidade da vida espiritual, que é a vida normal para os nossos destinos. Pois sabemos que a vida terrestre, ela é transitória e passageira. E o Espiritismo, ele vem para nós dar provas da vida espiritual e ensina aos homens que as coisas da terra, elas têm, de certa forma, importância relativa. Não é à toa que nós nascemos de mãos vazias e vamos embora de mãos vazias daqui. E é assim que dá força e coragem para nós enfrentarmos com paciência essa jornada terrena, ensinando que pela morte também nós não deixamos para sempre esse mundo e que podemos retornar para o nosso aprimoramento. Para a ascensão dos mundos superiores, é preciso mudar, se reformar e completar a educação moral, intelectual e espiritual que nós iniciamos nessa vida. Que os trabalhos e progressos feitos aqui na Terra serão aproveitados na posição futura. E por esse fato, a vida terrestre ela não deve ser desprezada.
Mas nós não devemos também nos iludir e não nos enganar quanto às condições para essa promoção na vida espiritual. Não é com fórmulas, mas sim com ações que obteremos pela nossa reforma íntima das nossas imperfeições, modificando-se, abrindo mão das más paixões e adquirindo novas qualidades pelo exemplo, tornando solidários e produzindo a felicidade aqui na terra através do amor e da fraternidade. Mas a humanidade é composta por pessoas que fazem parte de diversas existências e gerações que são solidárias coletivamente. Umas e outras seguem fases variadas na via do progresso através da sua resignação. Assim, cada existência é um passo adiante rumo ao plano espiritual. E o progresso da coletividade também é inevitável e transforma os erros em instrumentos de regeneração, e assim os preconceitos aqui na Terra devem desaparecer. Mas aos seguidores da doutrina nós alertamos sempre que atentem às suas provas morais, utilizando o raciocínio lógico para saná-las. Será que teremos que sempre ter a necessidade de ver para crer? Pelo Espiritismo, a humanidade já entrou na verdadeira vida espiritual de forma rápida para o progresso e a regeneração. Pois os seguidores da doutrina, eles já não têm mais um abismo entre passado, presente e futuro. E assim nós trabalharemos ardentemente para aperfeiçoar e também multiplicar essa felicidade real que está ao alcance de todos, mas com um pequeno detalhe. Primeiro, nós temos que se propor a isso. E que a posição que ocuparemos na vida espiritual dependerá dos nossos frutos, dos nossos trabalhos, mas acima de tudo, das nossas vigílias. E enfim, o Espiritismo ele nos ensina que as faltas cometidas coletivamente, elas são expiadas solidariamente, e que as individuais, elas são sinônimos das nossas imperfeições. E o progresso realizado em comum, eles são solidários entre os princípios e farão um dia desaparecer as diferenças sociais na Terra, as dissensões entre as famílias e indivíduos. É que a humanidade, ela já está desapegando das faixas da infância e conquista socialmente um verdadeiro destino para a ascensão espiritual. Para concluir essa singela e humilde palestra, eu peguei uma carta mediúnica que é muito interessante, do Chico Xavier, Os Exilados do Planeta Terra. Ele diz nessa carta: a Terra, ela está deixando de ser um planeta de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração. Os espíritos rebeldes à lei de Deus, eles não poderão mais encarnar aqui na Terra. Já estamos naquela peneira simbólica que Jesus mencionou, onde está havendo a separação do joio, que são os espíritos rebeldes à lei de Deus, e do trigo, que são os espíritos bons. E esta separação ocorre no plano espiritual ao desencarnarmos. Lá, quando estivermos preparados novamente para reencarnar, será selecionado aqueles que retornarão à Terra e aqueles que não retornarão. Os que não irão retornar, eles irão então reencarnar em mundos inferiores para deixar de ser rebeldes. Só então depois poderão retornar à Terra. E chegado o tempo da regeneração do planeta, entretanto, ainda há muitos espíritos aqui que não conseguem se interessar, evoluir e amar o seu próximo. Eles necessitam, para continuarem de suas experiências, de um ambiente condizente ao seu grau evolutivo espiritual. Sendo assim, Deus, nosso Pai, prepara o espaço afora, outros mundos para recebê-los. O próprio Jesus já havia nos alertado: há muitas moradas na casa de meu Pai. Muitos espíritos já migraram para outros mundos. Outros, ao mesmo tempo que melhorarem, passarão a contribuir com o aperfeiçoamento, então, dos espíritos mais jovens.
Mas para concluir, qual o perfil dos espíritos que não reencarnarão aqui na Terra? E a resposta é a seguinte: as criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença em relação ao seu próximo, que assinalarem uma existência pela criminalidade conhecida e ignorada, que firmarem então seu pacto com a adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos conhecidos como colarinho branco, mantendo a conduta egoísta, tripudiando nas aflições em relação ao seu próximo, compadecendo-se na luxúria, nas drogas, na exploração indébita de outras vidas. Por um largo período, eles não vão dispor de meios de permanecer na terra, sendo exilados para mundos inferiores, onde irão aparar as suas arestas das imperfeições morais, para retornarem um dia, cedo ou tarde, para os planos espirituais superiores, lapidados moralmente pelos preceitos de Jesus. Eu agradeço a paciência de me ouvirem e desejo uma excelente semana a todos. Muito obrigado, viu?